Olá, boa tarde. Em nome do IBP, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás, eu, Melissa Fernandes, gerente de Tecnologia e Inovação do IBP, abro as portas de mais uma edição do Tec Terça, dentro de uma série de webinars com o encontro das comissões do IBP. Bem-vindos a bordo de mais uma edição dessa nossa série de webinars de tecnologia e inovação, que tem como propósito de colocar frente a frente com as tecnologias, inovações e tendências que já são o futuro da nossa indústria de óleo e gás. Antes de começar a nossa conversa, eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo e lembrar que para quem está nos acompanhando pelo Zoom e quiser participar por meio de perguntas, é só enviar uma mensagem que aparece na tela. No final do bate-papo, a gente vai reservar um tempinho para poder responder algumas perguntas do nosso público. A dinâmica desse webinar será iniciada com uma breve exposição sobre o assunto e depois, a seguir, a gente vai ter uma rodada de perguntas com uma série de especialistas da indústria de óleo e gás e do assunto computadores de alto desempenho. Contextualizando, então, nosso assunto de hoje vai ser a computação de alto desempenho aplicada à indústria de óleo e gás. A indústria de óleo e gás, ela vem cada vez mais valorando o uso de tecnologias a seu favor. Com o uso de grandes capacidades computacionais, por exemplo, conseguimos uma expansão de nível de processamento de dados que a gente não tinha visto antes. Tivemos a redução significativa no tempo de processamento de dados geofísicos nas áreas geológicas de interesse das companhias de óleo e gás. Além disso, a aplicação de algoritmos complexos de última geração, que seria impossível de a gente atingir sem todas essas tecnologias, sem o uso da computação de alto desempenho. Processamento mais rápido e com algoritmos mais eficientes vai reduzir e antecipar o tempo de decisões, elevando assim, com certeza, o retorno econômico dos projetos de exploração e produção na nossa indústria. Para entendermos um pouquinho melhor de como os computadores de alto desempenho estão inseridos no contexto de óleo e gás, a gente hoje, então, vai abrir uma rodada de perguntas e respostas com os nossos convidados. Convido, então, para participar junto com a gente desse webinar, Marcelo Pinheiro, diretor e fundador da Versatos HPC, Joaquim Merino, líder da Dell Technologies, Bruno Carmo, vice-diretor científico do Centro de Pesquisas para Inovação de Gás da USP, Matheus Meira, gestor da rede de geofísica aplicada da Petrobras, ele fica no Centro de Pesquisas da Petrobras, e o Advan Novaes, que é o gerente executivo do Senai Cimatec. E aí, estão todos prontos? Podemos começar? Então, vamos para mais um Tec Terça. Eu vou começar, então, com uma pergunta para o Advan, para a gente poder nivelar e todo mundo aqui entender um pouquinho do que é o assunto desse webinar. Advan, explica para a gente, então, um pouquinho o que é a computação de alto desempenho. Boa tarde, Melissa. Boa tarde aos outros panelistas, amigos de longa data. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Então, Melissa, a computação de alto desempenho, ela está muito relacionada à performance, quando você quer desempenhar muito bem em relação ao desenvolvimento de algum algoritmo, à operação de algum algoritmo. Então, a computação de alto desempenho vem justamente para conseguir que a execução de algoritmos complexos, de modelos complexos, seja executada em um tempo hábil interessante. Então, é muito relacionada a obter a máxima performance. Para isso, a gente tem computadores que têm muita capacidade de processamento, muita capacidade de memória, muita capacidade de armazenamento, interconexão extremamente rápida. Não necessariamente são elementos diferentes dos computadores que a gente já conhece, que você tem no seu processador, que você tem no seu notebook, ou no seu servidor, no seu trabalho, mas a forma como ele é interconectado, a maneira como você consegue trabalhar com muita capacidade, muitos processadores integrados, muita memória integrada, e se comportando como uma máquina homogênea, isso traz a capacidade de processamento elevada. Uma analogia interessante é mais ou menos uma comparação de um carro com um carro de Fórmula 1. Os dois são carros, os dois têm roda, os dois trabalham com gasolina, mas um carro de Fórmula 1 ele é desenhado para ter a máxima capacidade, a melhor performance possível naquela pista. Então, você tem ali uma configuração específica para cada pista, como um computador, um supercomputador tem uma configuração específica para cada aplicativo, para cada aplicação onde ele vai ser utilizado. Então, supercomputadores para petróleo e gás vão ter características diferentes de um supercomputador para modelagem climática, por exemplo.
Você precisa de engenheiros especializados para tirar o máximo daquele carro de Fórmula 1. No supercomputador, você vai precisar também de engenheiros especializados para tirar o máximo daquela máquina, para que aquela máquina funcione com a melhor capacidade possível. São máquinas extremamente caras, então também é importante que você tenha e mantenha essas máquinas disponíveis a maior capacidade de tempo possível também. Então é importante que você tenha uma estrutura de suporte, de alimentação, estruturação daquele ambiente muito bem feita. Em geral, também você começa a ter outros desafios na disponibilização desses dados, por exemplo, dessa capacidade de hardware, porque como você tem muita integração, a dissipação de calor começa a ser complicada. Por exemplo, quando a gente trabalha com notebook, você tem aquela ventoinha, e ali o calor consegue sair mais fácil do seu notebook. Em um supercomputador que você pode ter ali milhares de nós, é importante que você tenha tipos novos de refrigeração à água, por exemplo. Então, você tem toda uma engenharia associada a essa infraestrutura que só existe porque existem problemas que são muito complexos e esses problemas precisam de uma máquina muito grande para serem superados. E supercomputador é maior desempenho possível, desempenho associado à resolução de problemas extremamente complexos. Legal, a gente já começou a ter uma ideia de qual é o assunto que a gente vai falar aqui. Alguém quer complementar, algum dos nossos colegas, enfim, só para poder fechar, ou podemos passar já para a segunda pergunta? Melissa, eu acho que eu posso complementar o que o Advan colocou. O Advan colocou de maneira perfeita a definição de computação de alto desempenho, que para algumas pessoas pode se parecer algo bastante complexo. O Advan conseguiu traduzir isso de uma maneira bastante de maneira que as pessoas possam entender melhor. E eu só gostaria de colocar o seguinte: a gente pode pensar também como uma ferramenta para agregar poder computacional. Tá? É uma maneira de o que você faz com apenas um computador, você constrói uma solução para usar dezenas, centenas ou milhares de computadores para fazer a mesma tarefa, agregar poder computacional. É só um complemento para tentar colocar uma cereja aí na explanação do Advan. Legal, muito bom, Jaquim. A pergunta próxima vai também, acho que dar um pouquinho de complemento aqui sobre o que a gente está falando de computadores de alto desempenho, vai para o Bruno. Bruno, hoje em dia o uso da inteligência artificial vem se tornando cada vez mais comum na indústria, não só na indústria de óleo e gás, mas enfim, a gente vê em diversas indústrias. Tem alguma relação entre o HPC, né, os computadores de alto desempenho e inteligência artificial? Um pode extrair mais valor do outro, um pode potencializar um pouquinho mais o uso do outro? Explica para a gente um pouquinho qual é essa relação, se ela existe. Obrigado, Melissa. Em primeiro lugar, boa noite a todos. É uma honra estar aqui participando desse painel, então, ilustre companhia. Bom, essa pergunta, eu acho que a resposta é um pouquinho diferente, né? A inteligência artificial útil não existe sem a computação do alto desempenho, né? Então, acho que, primeiro, é bom a gente esclarecer o que a gente está entendendo aqui como inteligência artificial aplicada a problemas industriais. A inteligência artificial é uma forma de processar dados que a própria forma como você produz uma saída a partir de entradas, né, ela faz parte do algoritmo, né? Então, a computação tradicional, você entra com um algoritmo, programa um código, computador que você, dado uma entrada, ele vai fazer uma série de cálculos e vai te dar uma saída, né? A inteligência artificial, você programa uma forma do algoritmo pensar a entrada, né, e produzir uma saída baseada em dados reais, em dados de treinamento, né? Então, é um outro paradigma de computação. E essas técnicas que a gente ouve falar a respeito de inteligência artificial, tipo redes neurais, isso é coisa que já vem de muito tempo, né? Da década de 90, final da década de 80, década de 90, isso já era material de livro-texto. E por que não existia naquela época ainda? Justamente porque não existia poder computacional capaz, né, de fazer redes neurais, produzir redes neurais que tivessem realmente uma utilidade prática como a gente vê hoje em dia. Então, o processo de utilização de inteligência artificial, na verdade, ele é composto de duas etapas. Tem uma etapa de produção dessa rede neural, que consiste num treinamento que precisa de computação intensiva,
e isso aí você precisa utilizar estruturas grandes, né, clusters, que ficam rodando por dias, horas, meses, dependendo do problema. E existe uma segunda etapa, que é a etapa de inferência, que é muito mais barata, né, que é o que é capaz de ser integrado, né, no seu computador de mesa, num sistema embarcado, num microchip muito simples. Então, muito da beleza da inteligência artificial está nisso, né? Você resolve um problema bastante específico de forma bastante barata, desde que você tenha gastado bastante em computação de alto desempenho anteriormente. Então, existe essa ligação íntima entre inteligência artificial e computação de alto desempenho. Outro aspecto importante também é o tipo de arquitetura que normalmente se utiliza para a inteligência artificial, que eu acho que é aí que veio o grande salto que a gente observou aí na década passada, que é a utilização de placas aceleradoras, as famosas GPUs. Isso aí viabilizou, né, a escalabilidade dos cálculos de treinamento de redes neurais de uma forma tal que tornou possível, né, gerar redes aí de inferência para diversos problemas, desde reconhecimento de imagem, né, até navegação autônoma, por exemplo. Então, existe essa ligação bastante íntima, os dois, um precisa do outro, né? Hoje em dia a gente vê um outro caminho sendo traçado, né, no sentido de você usar redes neurais para melhorar o desempenho de algoritmos. Isso é um negócio bastante interessante, como a coisa se realimenta, né? Então, a relação está muito aí, né? Muitos problemas ainda não conseguem ser resolvidos de forma satisfatória para a inteligência artificial, então você continua ainda usando os algoritmos tradicionais, mas você vê cada vez mais a combinação das duas técnicas para resolver problemas complexos de forma mais eficiente. Legal. Alguém quer complementar aí, falar um pouquinho mais para a gente sobre essa relação inteligência artificial, computação de alto desempenho? Bom, então, vamos lá, a gente vai para a próxima pergunta. Agora eu vou, então, para Joaquim. Joaquim, bom, a gente já falou um pouquinho aí sobre computação de alto desempenho, o que ela é, qual é essa ligação dela com a inteligência artificial. Me explica, então, um pouquinho agora qual é, na verdade, o papel dessa computação, né, de alto desempenho, HPC, na indústria da geociência, petróleo e gás. Como ela está sendo aplicada, o que ela está sendo, né, trazendo aqui de importante para a gente, de diferencial para o nosso setor. Boa noite, Melissa. Boa noite aos colegas. Boa noite a todos os participantes do evento. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando nesta Tech Terça. Me sinto muito honrado pelo convite. Bom, Melissa, temos uma coisa muito interessante aqui. Antes de mais nada, eu sou um entusiasta de HPC. E no segmento de petróleo, é um dos segmentos onde a gente tem as maiores possibilidades de se usar a computação de alto desempenho na sua essência. É onde a computação de alto desempenho mais traduz os benefícios para a ciência e para o negócio. Quando a gente pensa em geociência no negócio de petróleo e gás, que é um negócio upstream, a gente está falando de análises sísmicas para encontrar novos depósitos de petróleo e gás. Tá? Então, a base, né, para você encontrar novos depósitos de petróleo e gás, você vai precisar passar por uma etapa que é a análise sísmica. E modelagem de reservatório é outro ponto importante para que você possa gerenciar e extrair o máximo desse depósito. Né? Bom, a HPC tem um papel significativo a desempenhar nessas áreas. A aquisição de dado sísmico é um processo caro. É muito caro você fazer a aquisição de dado sísmico. E ainda mais no caso do Brasil, que a gente está falando em águas profundas. Né? O que acaba acontecendo só porque você tem muitos dados sísmicos, você ter a capacidade de obter muito dado sísmico de um determinado reservatório, de uma determinada região, não significa que você vai encontrar depósitos recuperáveis de petróleo e gás, depósitos significativos. Né? Além disso, o custo de perfuração de um poço seco excede o custo de obtenção de dados sísmicos em primeiro lugar. Então, o investimento em obter dados sísmicos e processar isso com computação de alto desempenho é um custo infinitamente inferior
a você fazer uma prospecção em uma região e encontrar um poço seco, né? Então, o que acaba acontecendo hoje é que as empresas de petróleo e gás querem escolher os melhores prospectos possíveis para perfurar. Eles querem decidir isso rapidamente, né? A HPC permite que grandes conjuntos de dados sejam processados significativamente mais rápido, em menos ciclos e com menos reprocessamento. Bom, isso torna mais viável o conjunto de dados, maiores conjuntos de dados e mais detalhados para processamento sísmico, o que confere mais precisão, mais acerto na hora da perfuração. Bom, mas tem um outro ponto importante. Não basta a gente fazer o que a gente fazia no passado, simplesmente porque eu tenho soluções mais rápidas, eu tenho supercomputadores mais rápidos. Também é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade de alavancar algoritmos mais inovadores. A gente tem instituições que trabalham fortemente nisso. Então, é um conjunto. Não é só você ter mais capacidade computacional, é aproveitar que você tem mais capacidade computacional e desenvolver algoritmos mais complexos, em função de que você tem mais poder computacional, né? Para que, de outra forma, de tal maneira que você seja capaz de usar essas novas análises, novos algoritmos, para diminuir o risco em projetos de perfuração. E HPC, sem dúvida, por definição, é a resposta para esses desafios. Processar grandes volumes de dados provenientes de estudos sísmicos e usar algoritmos cada vez mais complexos para ser mais preciso nesse desafio e nessa questão que é extremamente importante: perfurar no local certo para encontrar petróleo e jazidas rentáveis para o business da empresa. Muito legal, Joaquim, porque isso, na verdade, torna, né, mais assertivo, você direciona, você reduz Exato. o custo, reduz o tempo, enfim, otimiza Exato. toda uma série de um processo que é custoso para a indústria de óleo e gás, né, então você vai com mais certeza de onde realmente tem essa questão. Alguém mais quer fazer algum comentário sobre esse ponto? Podemos passar já para a próxima pergunta, que tem um link também com o que a gente já falou aqui, está tudo super bem encadeado. Eu gostaria de complementar, gostei muito da resposta do Joaquim, mas eu queria só destacar um ponto, né, nessa aplicação específica que ele colocou, que é de imaginamento sísmico, como também simulação de reservatórios, né, o que difere isso de outras indústrias que a gente tem na economia, né? O que difere é que, realmente, você fazer alguma sondagem experimental, além de ser incompleta, ela é muito cara, né? Então, na verdade, existe uma relação de que ela é imprescindível porque não tem outro jeito, né? Você precisa realmente lançar a mão desse tipo de modelagem para conseguir que o seu negócio seja rentável. E aí, para que isso aconteça dentro de um tempo hábil, né, de uma forma eficiente do ponto de vista do ciclo da indústria, tem que utilizar a computação de alto desempenho especificamente para esses problemas de imaginamento sísmico e simulação de reservatório. Então, é realmente fundamental para a indústria de óleo e gás. Legal, Bruno. Bom, agora então, Marcelo, explica para a gente um pouquinho sobre a seguinte questão. A gente queria entender quanto à infraestrutura computacional. Para ela poder rodar o HPC clássico, é muito diferente daquela que é necessária para poder fazer rodar o machine learning e a inteligência artificial. O que tem de diferente? Explica um pouquinho para a gente sobre isso. Boa noite, Melissa. Boa noite a todos. Essa pergunta, ela não tem uma resposta muito rápida, né? Porque a resposta rápida seria sim e não. E aqui, boa parte da resposta remete aí à exposição que o Bruno fez antes, né? A abordagem para a resolução de problemas do HPC clássico, ela é completamente diferente da abordagem de resolução de problemas de inteligência artificial e métodos de machine learning, né? Como o Bruno bem expôs, né? A abordagem do HPC clássico é você imputar no seu computador regras que você já conhece, né? Regras que existem no mundo. Se tratar de física, pode ser até lei, né? Pode ser uma regra que é uma lei, né? A física tem essa coisa de ter leis, né? E você entra em um conjunto de dados que, em geral, é muito pequeno.
né? E você processa essas duas coisas juntas. Você entra um conjunto de dados pequenos e você já tem um prévio conhecimento, você faz o seu modelo com essas regras, e depois de um processamento de X tempo, você obtém uma resposta. Se vocês repararem, toda a indústria de informática foi montada em cima de programas que funcionam dessa maneira. Essa plataforma aqui que a gente está se comunicando é assim. Você tem regras que o programador colocou e tem dados circulando aqui, né? O mundo de AI, de machine learning, abordagem para a resolução do problema, ele já começa em 2 estágios, porque você não tem previamente essas regras, né? Então, você primeiro vai descobrir essas regras. Então, você usa de muito dado, né? Você imputa muito dado no sistema, como o Bruno falou, para processar e descobrir essas regras, né? Essa fase se chama treinamento, como o Bruno falou. O resultado disso é um troço que a gente chama de modelo, né? E depois você usa numa segunda etapa esse modelo para fazer a inferência, numa etapa que se chama inferência, e resolver o seu problema e dar a resposta. Essa primeira etapa, né, agora para responder esse preâmbulo, para responder a pergunta, você pode até achar o seguinte, a segunda etapa, né, ela se parece muito com o HPC, ou essa plataforma aqui que a gente está conversando, porque você já tem um modelo, você já tem um conjunto de regras. Mas, como o Bruno falou, ela é muito leve computacionalmente. Isso pode rodar até no seu celular, num computador que cabe no seu bolso, né? O que precisa de uma máquina, de uma infraestrutura computacional como de HPC, de grande porte, é a primeira fase de treinamento, né? Que é uma abordagem completamente diferente da abordagem clássica. Essa, sim, você precisa processar, mastigar muitos dados até chegar no seu modelo. Entendeu? Então, o primeiro ponto em que HPC, o mundo de HPC, que é muito distinto do mundo de inteligência artificial, começa a se tocar nessa necessidade de ter uma plataforma computacional de grande porte. Agora, tem algumas coisas aí que é o seguinte, a indústria está se desenvolvendo para ter hardwares específicos para esse mundo, para atender esse mundo de AI, né? E, em geral, esses hardwares, né, aceleradores, né, ou pelo menos a mesma porção do acelerador, às vezes é um pedaço do hardware, né, de um chip, que é usado para AI, em geral não é o mesmo que é usado para o HPC clássico, digamos assim, né? E isso é um componente interessante de se comentar. E o outro é o seguinte, de novo, puxando aí da exposição do Bruno, né, a maneira que quando você vai colocar de pé uma infraestrutura computacional, né, para dar conta de um problema de física, né, um problema que a gente chama de HPC clássico, ela provavelmente vai ser distinta se você só roda isso, né? Distinta, e se você rodar só inteligência artificial, vai ser uma outra infraestrutura, tá? O problema é que agora as pessoas estão mesclando essas duas coisas e potencializando física com machine learning, né? Você está pipocando aí, 2019 foi o ano de um troço chamado Physics Informed Machine Learning, né? Que é uma técnica onde você começa a misturar esses dois mundos. Então, a infraestrutura computacional, qual é a melhor infraestrutura computacional? É uma infraestrutura computacional híbrida e que tem que ser bem amarrada tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Por isso que é interessante você projetar suas máquinas, né, entendendo que essas máquinas são sempre customizadas, né, como o Advan comentou antes. Você amarrar isso muito bem, tanto na especificação de hardware, né, a especificação de software e o deployment dessas máquinas, né, a implantação dessas máquinas customizadas, com empresas que têm conhecimento para fazer essas coisas, né, que consiga te pegar na tua mão desde da fase aí inicial, onde você está projetando a máquina, até a entrega. Eu acho que isso aí mais ou menos responde, né, Melissa? Ótimo, Marcelo. Alguém mais quer complementar essa resposta aqui do Marcelo? Acho que foi super bem esclarecedora. Matheus, bom, você que está aí na linha de frente como cliente, né, de todos esses serviços tecnológicos aqui, enfim, das tecnologias dos supercomputadores, explica para a gente
quais são os principais caminhos para a aquisição de capacidade computacional de alta performance. Dá uma explicação para a gente sobre isso. Tá bom. Boa noite a todos, boa noite aos colegas palestrantes. Existem diversos caminhos, né? Mas para a gente adquirir HPC, eu queria tocar alguns pontos aqui que eu considero importantes. Então, os 3 principais caminhos que nós vamos ter vai ser a aquisição de recursos internos, tá? Quando você tem uma empresa de óleo e gás que já tem uma infraestrutura computacional, você deve adequar esses novos recursos que estão chegando aos recursos que já estão implementados. Isso tem que ser levado em consideração, a questão de garantia, a questão da comunicação entre essas máquinas que estão chegando, as máquinas antigas. Uma segunda opção seria parceria com instituições de ciência e tecnologia. Uma forma de fazer isso é via cláusula obrigatória da ANP. Então, é uma forma de se comprar, adquirir equipamentos computacionais para seus parceiros, universidades, e fazer pesquisas que são interessantes, entendeu? Eu trabalho muito com pesquisa, então a gente acaba focando um pouco nessa área, mas isso é mais viável para pesquisa, tá? É a melhor área para pesquisa. A terceira seria um recurso de nuvem, tá? Uma área que está crescendo muito e expandindo cada vez mais, chegando com soluções muito interessantes aí. E preço, né? Então, o que deve ser feito, do meu ponto de vista, é uma análise de custo, também custo, performance e volume de dados que você vai utilizar, tá? Porque, então, ao longo, você sabe que, por exemplo, uma solução de HPC, ela vai durar, que você compre uma máquina realmente, essa máquina provavelmente vai durar, no seu pico, 5 anos. A partir dessa data, desse tempo, ela começa a ficar mais cara do que adquirir uma máquina nova, por exemplo. Por quê? Porque o gasto energético que ela vai ter para fazer o mesmo volume de dados, volume de cálculos, vai ser muito caro, né? Então, outra coisa importante nessa fase de adquirir HPC é a questão da velocidade do desenvolvimento tecnológico dessa área. É impressionante como a cada 1 ano, 2 anos, dobra a velocidade dos nós e das máquinas e tal, que você vai comprar. Então, às vezes você tem que esperar um pouquinho para comprar a máquina na frente ali, você vai comprar uma máquina que é muito melhor. É uma questão, realmente é impressionante como o desenvolvimento tecnológico do HPC é rápido. Uma vez feita toda essa análise e você chegando a uma conclusão de qual é a opção que você acha melhor para a sua empresa, né? Por exemplo, nuvem pode ser excelente para uma empresa que não tem uma infraestrutura, empresa menor, entendeu? Em termos de tamanho, assim. Mas que não tem uma infraestrutura, mas está com um projeto importante, então ela quer rodar rapidamente ali sem ter que criar uma infraestrutura. Já se você está... E a nuvem, a gente conversou com várias pessoas de nuvem, ela tem um alto grau de segurança. É importante falar, a gente faz vários certificados de segurança da nuvem. Mas, assim, a aquisição de recursos internos também tem uma vantagem de você ter uma rede praticamente fechada, né? Então, são esses pontos, eu acho, que tem que ser levados em consideração quando você está querendo adquirir um HPC, tá? Então, finalizado toda essa análise, você vai chegar na sua opção e eu acho que é importante fazer um business case, né? Valorar, ver qual é o valor que ele vai trazer para a sua empresa, entendeu? Realmente avaliar quem são os seus parceiros de negócio, como é que você vai trabalhar com o seu fornecedor, e a parte de garantia é super importante também, tanto a parte de garantia quanto a parte de garantia de uso,
da máquina também, né? Porque realmente você tem opções de rodar com o HPC, muitas pessoas rodando ao mesmo tempo na sua máquina. Então, é importante, e projetos importantes, entendeu? Então, a questão da garantia de uso, de você saber que você vai ter aquela máquina rodando quando você precisa, é muito importante, tá? Era isso. Legal, Matheus. Eu achei interessante o que você falou, né, dessas oportunidades, a questão do uso do regulamento, da cláusula de PDI, né? Lá no IBP, então, a gente acompanha bastante essas discussões. Uma das atividades que a gente desempenha mais forte é justamente fomentar, né, a utilização desses recursos de forma que a gente consiga, de fato, ter bons resultados para a indústria. E a gente acompanhou, principalmente nessa última revisão que a ANP colocou em publicação, ela possibilita de forma clara e explícita o uso dos recursos de P&D para o uso de tecnologias. E o mais... Me desculpem, gente, mas coisas de pandemia, acabou de passar um caminhão aqui do Corpo de Bombeiros. Enfim, mas dando continuidade, a questão do uso, né, dos recursos de P&D, hoje em dia é super estimulado pela agência, entendendo da importância, né, que as tecnologias de transformação digital têm para o nosso setor, para o desenvolvimento de pesquisa. E o melhor ainda é que, na verdade, você pode não só utilizar aplicando nos centros de tecnologia e centros de pesquisas, como é o caso do Senai Cimatec, mas também buscar projetos conjuntos com empresas brasileiras de base tecnológica, aí a própria Dell, a Versatos, enfim, podem também, junto com o Senai Cimatec, junto com a Petrobras e com as outras empresas também, potencializar e aí desenvolver ainda mais projetos que sejam super relevantes para a gente e que façam a diferença, né? E eu achei muito legal quando você fala também da questão de valorar a tecnologia. Eu lembro que lá na primeira Tech Week que a gente realizou no IBP em 2017, a gente teve uma apresentação em que o palestrante começou falando, olha, vamos observar muito bem para que a gente está aplicando essas tecnologias. A gente precisa saber extrair o valor. Não adianta eu falar que eu tenho uma computação de alto desempenho se eu não tenho nem muito bem direcionado para onde eu vou utilizar, qual é o ganho que eu vou ter. Então, o quanto que é importante você saber realmente ter esse discernimento e ver, nossa, eu preciso para cá, para isso, para aquilo, e isso vai me dar realmente um retorno, né? Então, isso é muito bacana mesmo. E acho que o mais interessante que a gente vai falar um pouquinho mais para frente é a questão da segurança, né? Quer dizer, a gente está falando de tantas tecnologias, coisas integradas, inteligência artificial, qual é a segurança do meu sistema? Mas a gente daqui a pouco já vai falar sobre isso. Enfim, a gente volta. Não sei se mais algum colega quer fazer algum outro comentário em cima do que o Matheus disse. Pode falar. Eu gostaria de complementar o que o Matheus e você acabaram de dizer. A gente tem no mundo da computação de alto desempenho, que aqui o Advan, o Marcelo, o Matheus, o Bruno, é o nosso dia a dia, né? A gente costuma dizer que a computação de alto desempenho nada mais é do que a união de diversos poderosos instrumentos científicos em um único instrumento. Uma arquitetura, uma solução de computação de alto desempenho, nada mais é do que o poder de diversos instrumentos científicos conjugados num único só. E aí é que tem o grande desafio. Vários instrumentos científicos. É um Lego. Você construir uma solução, uma arquitetura de computação de alto desempenho, na verdade, você está trabalhando com Lego, com uma quantidade importante de componentes. A gente não está falando só de nós computacionais, de rede de baixa latência, de área de Scratch. Tem vários componentes que compõem uma solução de computação de alto desempenho e que, hoje, o grande desafio que eu vejo é você conseguir entender deste universo de possibilidades qual é o conjunto de elementos que melhor entrega uma solução para o seu problema. Então, não é só o desafio de você ficar atento qual é a tecnologia que vai sair amanhã para eu poder maximizar o meu recurso, mas também você conseguir encontrar uma maneira, ferramentas que permitam você identificar com clareza e com precisão deste universo de opções qual é o melhor para o teu problema. São múltiplos os desafios. Então, eu sei muito bem, eu me coloco no lugar do Matheus, do Bruno, do Advan, eu sei o quanto é difícil para eles encontrar uma resposta exata para esse problema.
são muitas opções. Então, é um grande desafio. É aquela famosa pergunta que a resposta, então, depende, né? Exato. Bom, vamos lá, então, na continuidade. Advan, agora eu volto para você. O setor de petróleo e gás, ele é um grande consumidor de supercomputação. A gente vê aí pelo próprio depoimento que o Matheus acabou de dar para a gente, mas são equipamentos que são, óbvio, custosos, são caros. Como, na verdade, vocês avaliam o uso da supercomputação como serviço? Eu ia usar sua resposta, viu, Melissa? Depende. Olha, a gente trabalha com venda de serviço de supercomputação, então, assim, claro que tem um espaço importante para ele. Por quê? Bom, existem determinados problemas que você não consegue resolver sem um supercomputador. E um supercomputador é muito caro. Então, e o supercomputador não é só o supercomputador em si, não é só o computador hardware. Você tem toda a estrutura associada para manter aquele hardware funcionando. E como o Matheus comentou, ele tem uma durabilidade de 5 anos, 6. Poxa, você precisa, então, usá-lo o tempo inteiro. Então, precisa de um no-break grande. Se você precisa de um no-break, você precisa de estrutura de refrigeração. Você precisa de gente olhando ele todos os dias, 24/7. E aí, então, você começa a ter um custo de operação para manutenção, para garantir que o computador funcione alto. Então, ter um supercomputador em casa, e claro que aí, guardado aí, você tem supercomputadores de vários tamanhos. Você tem um supercomputador que é do tamanho de uma geladeira e tem um supercomputador que é do tamanho de um apartamento. Então, assim, é difícil você ter uma estrutura muito grande de supercomputação dedicada na sua empresa, porque isso é muito caro. Então, empresas como a Petrobras, elas conseguem ter capacidade de investimento e retorno associado a esse investimento, porque tem isso. Então, a computação de alto desempenho como serviço talvez seja, para muitas empresas, a única alternativa que elas vão ter para acessar um supercomputador. E aí tem um outro ponto importante, que eu acho que não sei se o Marcelo ou o Joaquim comentaram, é que muitas vezes essa solução ela não depende de uma arquitetura só. Às vezes você precisa trabalhar com CPU, ou então com GPU, ou então com FPGAs, ou então com... Enfim, isso vai variar dependendo do seu algoritmo e da maneira como você quer resolver aquele seu problema. Então, você ter acesso a um serviço que te disponibilize no momento que você precisa, os elementos que você necessita, com a configuração que você quer, isso é bem interessante. Tem algumas ofertas de serviço disponíveis, as de nuvem estão começando, ainda são um tanto quanto restritas quanto à configuração que você pode estabelecer para acessar. Tem alguns parceiros, como institutos como os nossos, quando você consegue estabelecer um pouco mais claramente quais são os elementos que você precisa, e eles são alocados para o pesquisador. Mas eu acho que, assim, respondendo rapidamente, para a grande maioria dos usuários que demandam de um poder computacional por um tempo específico, que não é a utilização completa o tempo inteiro, faz muito sentido trabalhar com computação como supercomputação como serviço. E aí sim, temos que ter toda uma atenção especial à transferência de dados, à segurança desses dados, aos procedimentos, porque se você tem um problema complexo a ser resolvido, muito provavelmente os dados associados são dados muito críticos para a sua empresa. Em petróleo e gás, então, nem se fala. Então, é fundamental que a segurança venha junto. Legal, Advan. Realmente essa questão da segurança é super relevante. Lá dentro do IBP, a gente tem um grupo de trabalho que justamente discute a gestão de dados na indústria de óleo e gás, né? É uma indústria que realmente gera uma quantidade de dados absurdos, e aí são desde dados geofísicos, mas como também dados de rotina, burocráticos, enfim, então uma série de sistemas, e realmente o volume é um negócio realmente bem significativo e que requer atenção, enfim, de uma forma bem específica mesmo. Alguém quer fazer algum comentário antes de a gente passar para o próximo ponto, complementando o que o Advan disse? Bom, então, vamos lá. Bruno, agora vai para você. Quais são os desafios no desenvolvimento e manutenção de algoritmos para HPC? Bom, são muitos, né? Os algoritmos para HPC, eles são bastante especializados, né? Bem diferente de que você desenvolver um aplicativo para celular, ou mesmo uma aplicação para um computador pessoal, né? Existem diversos aspectos aí, principalmente com relação à comunicação entre os computadores, acesso à memória, escrita em disco. Todos esses aspectos aí precisam ser muito bem cuidados para você ter realmente
alto desempenho no seu algoritmo, né, para você conseguir extrair o máximo daquele hardware de alto custo que você está utilizando. Então, acho que o primeiro desafio está, como muito frequentemente acontece, nas pessoas, né? Então, você precisa de pessoal especializado e competente, né, e que saiba trabalhar junto. Esse desenvolvimento desses softwares de HPC raramente são coisas desenvolvidas por uma pessoa só. Normalmente é um desenvolvimento de um time. E essa integração, né, de trabalhos conjuntos aí é sempre desafiadora também, né? Um outro desafio que é sempre muito relevante, que está muito ligado com o que o Advan colocou na pergunta anterior, é o suporte na infraestrutura, né? Então, esses supercomputadores precisam de gente especializada, olhando o software, o hardware, olhando toda a infraestrutura de suporte ao hardware, como sistemas de condicionamento de ar, refrigeração, né, fornecimento de energia elétrica estável. Então, isso é um outro desafio importante aí no uso de computação de alto desempenho, né? E quando você desenvolve os algoritmos para HPC, também ligado com o que o Advan acabou de responder, é muito comum que você tenha que rodar isso em infraestruturas diferentes. Eu não sei que você pode ter o seu supercomputador em casa, como o Advan colocou, na Petrobras e outras empresas grandes, mas cada vez mais isso tem um custo alto, né? Muitas vezes se paga, mas cada vez mais é comum você migrar isso para um serviço de computação de alto desempenho oferecido como serviço, e gradualmente também a parte de computação em nuvem está começando a aparecer também nessa direção. Então você vai ter que rodar você é capaz de rodar o seu algoritmo em diferentes infraestruturas, e na computação de alto desempenho existe uma variabilidade enorme de soluções, como o Joaquim também colocou. Se você acompanhar, por exemplo, o ranking mais famoso aí de hardware, né, de computação de alto desempenho, que é o Top 500, você vê que a cada ano que passa, o computador que aparece ali no topo é uma arquitetura diferente, né? Então, hoje em dia, são processadores ARM, que é um negócio que a gente não ouvia falar em termos de computação de alto desempenho há 3, 4 anos atrás, né? Então, é um outro tipo de arquitetura de chip, né? Depois tem os Power 9, que não é também o que você tem, provavelmente, no seu PC, né? Então, tem que rodar bem nessas arquiteturas, se você quiser que o seu software continue sendo utilizado no tipo de equipamento que está sendo o melhor do momento, né? Você tem que ser capaz de portá-lo para esse outro tipo de arquitetura. As mudanças não são super drásticas, mas são importantes para você manter o bom desempenho do seu algoritmo, né? Uma outra questão também é o seguinte: o algoritmo de computação de alto desempenho não basta ele rodar da forma correta, simplesmente. Ele tem que rodar de uma forma eficiente, né? Porque o que você está usando ali, na outra ponta, o hardware, ele tem um custo muito alto. Então, você precisa que ele escale muito bem. Você precisa que, se você dobrar o número de processadores, ele caia o tempo de processamento pela metade, né? Ou muito próximo disso. E isso é um dos grandes desafios no desenvolvimento de computação de alto desempenho. Então, você conseguir que o seu software que você produziu ali na sua mesa, de fato, consiga escalar, né, para um número de processadores razoavelmente grande. E com o aumento do poder computacional no mundo, a gente já fala em exascale, né? Então, uma escala enorme assim, de número de processadores, 10 a quinta, 10 a sexta processadores para você rodar o seu problema. Então, desenhar um software que consiga desempenhar nesse tipo de solicitação é algo realmente bastante complexo, né? Associado a isso, você tem a questão de atualizações, você tem um software que resolve um certo tipo de problema, mas agora eu quero resolver outro problema, então aquele time tem que estar ali sempre. Se você perder alguma pessoa daquele time, você tem que treinar, né, uma outra pessoa que entra. Então, isso também traz uma série de desafios do ponto de vista de gerenciamento de pessoas e documentação de software, que é algo realmente sempre muito complicado, né? E, por fim, eu queria colocar a questão do gasto energético, né? Então, tem entrado na moda aí há um tempo já, como você medir, né, o desempenho do seu software ou do seu sistema de computação, não somente em tempo de processamento, mas também o quanto de energia você gasta para fazer um certo cálculo, né? Então, existe um outro ranking paralelo, por exemplo, né, que está ligado com isso, o gasto energético, quão eficiente a máquina é,
né, para produzir um certo resultado. Isso você também pode ter para um certo algoritmo, né? Então, existem algoritmos que fazem a mesma coisa e que gastam mais energia que outros. Então, isso também é algo que vem entrando bastante na discussão, hoje em dia, de desenvolvimento de computação de alto desempenho. Muito legal, Bruno. Eu gostei muito dos 2 pontos que você falou aqui. Uma, a questão da importância da capacitação, né? A gente também discute muito lá dentro do IBP essa questão. Acho que são 2 pontos, quando a gente tem para falar sobre capacitação. São os estudantes que estão se formando agora, né, e o quanto que a universidade está preparando, né, e eles estão saindo com que tipo de bagagem para poder, enfim, se emergir e trabalhar com supercomputadores. Quer dizer, o quanto que talvez eles não consigam ter, né, essa capacitação dentro da universidade, vão ter que correr atrás para poder, então, se inserir nesse mundo. Outros somos nós que estamos aqui já no mercado de trabalho também, a gente precisa se recapacitar para a gente poder entrar nesse mundo, nesse contexto e entender, e aí seja a gente, na verdade, manipulando, né, um supercomputador, ou então mesmo, aí voltando àquele ponto de extrair valor, a gente entender a importância do quanto que um supercomputador pode agregar ao meu negócio. E aí um outro ponto que é muito interessante também é a questão do gasto energético, né, a gente está indo aí sempre a essas discussões referentes à questão de consumo de energia, transição energética, quer dizer, tal como é uma tendência dos equipamentos, óbvio, o supercomputador não seria diferente, então a gente ficar muito ligado também na questão do consumo de energia, né, entendendo que a gente está caminhando aí para um mundo também de cidades inteligentes, a gente precisa ter, né, essa integração e entender o quanto a importância da gente monitorar esse consumo também é muito relevante. Vamos então Melissa, lá para a nossa... Pode comentar. Posso fazer um pequeno complemento ao Bruno? Com certeza, Marcelo. Só para enfatizar o seguinte, é extremamente comum no mundo de HPC, e de óleo e gás também, né, por conseguinte, um sujeito que programa, né, um software científico, né, ou para uma aplicação técnica do porte aí que a indústria de óleo e gás tem, em geral, um cara que tem um domínio específico da área, um geofísico, alguém com esse background de física, né? Muitas vezes esse cara não é especialista, quase sempre, né? Não é o cara que consegue extrair o melhor desempenho dessas máquinas, entendeu? Por isso que é interessante você trabalhar em time. Isso, às vezes, é muito difícil na pesquisa acadêmica, na física, né, pura, porque você tem lá o físico programando um computador desse e o cara não é especialista em programação paralela, né? Ele não é um cara que entende das instruções que estão no processador. Então, esse cara não vai conseguir extrair o melhor desempenho da máquina, entendeu? Mas na indústria, né, uma petroleira, né, a gente presume que tenha dinheiro para contratar um time e trabalhar com diferentes conhecimentos nesse time. Então, tem um cara do domínio específico, né, que é um cara especialista em reservatório, um cara que sabe a física do problema, mas também tem um cara de computação, né, especializado com algum doutorado em HPC, e esse cara vai conseguir ler o código e transformar o código da melhor maneira possível para extrair o máximo de desempenho. É só interessante enfatizar isso, porque às vezes empresas pequenas não têm capacidade de juntar um time desse calibre, né, porque é custoso. Só complementando rapidinho, Melissa, esse é um Claro. assunto tão importante que tem muitas empresas investindo bastante dinheiro em projetos de pesquisa para facilitar a vida do geofísico, para que o geofísico se concentre nas suas fórmulas e que isso automaticamente seja transformado em operações por supercomputador. O Bruno, inclusive, e a gente também tem projetos nessa linha, porque é tão importante quanto você ter a capacidade de processamento, é você ser capaz de adaptar o seu código àquela capacidade de processamento. Então, é um tema realmente muito, muito quente, muito, muito importante. Imagina que é uma questão financeira, né, Advan? Porque se você conseguir otimizar só programando o seu algoritmo e conseguir, sei lá, vou pintar com cores fortes, 30% a mais de desempenho na mesma máquina, significa que você poderia comprar uma máquina 70% do tamanho que você comprou, né? E por conseguir 30% talvez mais barato do que você gastou, né? Então, é uma questão econômica, no fundo. Interessante, Economia sempre está no norte dessas questões, né? Jaquim, vamos lá então. A mesma tecnologia de HPC resolve todas as cargas de trabalho inerentes ao universo de óleo e gás?
Não, isso é um ponto muito interessante, não resolve. E eu acho que isso é um dos pontos que traz essa complexidade que nós todos aqui já abordamos. Em essência, para você ter sucesso na implementação de um projeto, de uma solução de HPC para petróleo e gás, a gente não pode empregar a mesma tecnologia para toda a carga de trabalho. Fazendo uma analogia, da mesma forma que você não lançaria uma biblioteca de fita automatizada como a melhor solução para um ambiente de arquivamento de dados altamente ativo, só porque é uma solução de armazenamento. Tá? Então, o grande dilema hoje na indústria de óleo e gás é justamente você identificar qual é o workload que você está tratando e qual é a melhor arquitetura para aquele workload. Então, você tem requerimentos, por exemplo, para sísmica, para simulação sísmica, você tem um determinado tipo de requerimento computacional. Já para reservatório, você tem outros requerimentos. E aí eu estou falando não somente de arquitetura de CPU, mas de capacidade de memória, do tipo de armazenamento, do tipo de storage que você vai trabalhar. Ou seja, conforme o workload que você for aplicar ao supercomputador, que está diretamente conectada a uma determinada ciência sísmica ou reservatório, esses workloads têm requerimentos distintos, o que impõe soluções de computação de desempenho distintas. A tecnologia hoje traz uma boa notícia para a gente nesse aspecto, que como a gente tem tecnologias bastante estandarizadas, a gente pode ter no mesmo ambiente distintas arquiteturas para resolver problemas distintos. Você pode ter um mesmo supercomputador que faça trabalhos de maneira muito eficiente do ponto de vista de sísmica, como do ponto de vista de simulação de reservatório. Isso é a grande beleza que a gente tem hoje. A tecnologia permite que você construa arquiteturas heterogêneas, de tal forma que você consiga atender um maior volume de usuários. Por outro lado, você tem clientes como as petroleiras, uma Petrobras, por exemplo, que elas têm uma capacidade, uma necessidade computacional de tal tamanho que eles têm a necessidade de ter arquiteturas para problemas específicos. Então, a Petrobras, hoje, ela tem arquiteturas específicas para tratar problemas de sísmica, ela tem arquiteturas específicas para tratar questões de reservatório. Então, a resposta para cada workload, uma arquitetura distinta. Você pode ter uma mesma solução que componha essas distintas arquiteturas para atender distintos workloads ou não. A resposta para isso é bastante ampla. Depende da capacidade econômica, do tamanho do problema e do ambiente. No meio acadêmico, por exemplo, é muito comum você ter ambientes bastante heterogêneos, porque no meio acadêmico, a proposta, os centros de computação acadêmicos, como o Senapads, a ideia deles é atender uma comunidade bastante ampla, que tem físicos, matemáticos, tem pessoal ligado a petróleo, tem pessoal ligado a genoma, a física, que tem requerimentos distintos. Então, na área de computação de alto desempenho ligada às universidades, é comum você ter ambientes de computação de alto desempenho extremamente heterogêneos. Do que eu estou dizendo? São sistemas onde você tem soluções computacionais baseadas em GPU, soluções computacionais baseadas em ARM, em Intel, ou AMD, x86, ou até mesmo em Vector Engines, ou seja, uma gama bastante ampla de distintos soluções de processamento. A boa notícia, mais uma vez, é que você consegue agregar tudo isso num único ambiente e gerenciar de forma única toda essa distinta infraestrutura. Mas, sendo bastante objetivo e direto na sua resposta para a sua pergunta, para cada workload, uma arquitetura distinta. Essa é a realidade hoje. Legal, Joaquim. Obrigada aí pelo esclarecimento. É muito legal essa questão realmente dos supercomputadores e até no contexto que a gente tem hoje da pandemia, né? Eu li vários artigos já falando do quanto que os supercomputadores estão sendo super úteis nesse momento para a identificação, né, do funcionamento de como o vírus invade a célula, enfim. Então é legal porque a gente realmente enxerga que é uma aplicação diversa, né? Às vezes a gente está aqui no nosso mundo de petróleo e gás, a gente só olha para um ponto de vista, mas realmente ver o potencial, o alcance que tem é um negócio super intenso. Melissa, o que tem de muito interessante em computação de alto desempenho é que
Quando a gente fala de computação de alto desempenho, a gente aqui nesse fórum, a gente está falando muito de computação de alto desempenho, muito ligada à ciência. Tá? Mas a gente não pode se esquecer do seguinte, quando a gente fala de computação de alto desempenho, de certa maneira, eu estou falando do quê? De manipular, de processar um volume brutal de dados no menor tempo possível. Tá? Essa é uma das premissas. Eu tenho um volume brutal de dados e preciso processar isso no menor tempo possível. Tá? Eu costumo dizer, como exemplo, para as pessoas entenderem isso, é mais ou menos como o weather forecasting. Adianta eu ter um computador que vai me dar a resposta se amanhã vai chover, se ele me der essa resposta só amanhã à tarde? Não adianta. Eu preciso saber que vai chover agora. Eu preciso saber que vai chover amanhã de manhã agora. Então, eu tenho que ter um supercomputador que seja capaz de processar esse grande volume de dados a tempo de dar uma informação que eu possa me preparar. Tá? O que acaba acontecendo é que a gente, quando fala de computação de alto desempenho, que é manipular grandes volumes de dados no menor tempo possível, a gente pode extrapolar isso para outras áreas, que é o que você comentou. Quando a gente está falando de genoma, de descobrir novos sais, o comportamento de um determinado de uma molécula, é manipular um volume brutal de dados ou simular milhares de vezes uma determinada informação. Essa é a grande beleza. A supercomputação, hoje, muito empurrado pela transformação digital, que gera uma quantidade enorme de dados, a supercomputação está se tornando cada vez mais essencial para você extrair dados de valor para o seu negócio, não só na área de ciência, mas em outras áreas também. E uma coisa mais interessante, que é o que o Bruno faz, hoje, você tem aplicação de computação de alto desempenho não somente para coisa de ciência, especificamente para prospecção de petróleo, mas também para usar isso com inteligência artificial, para abordar essas questões por um outro ponto de vista. Mas aí a gente vai se alongar muito aqui na conversa. A gente vai precisar de vários webinars para a gente poder ir mais a fundo ainda. Bom, vamos lá. Marcelo, vale a pena rodar cargas de trabalho técnicas de óleo e gás em uma nuvem pública ou em uma nuvem privada? A gente já teve até alguma pergunta muito parecida com essa aqui no YouTube, quer dizer, então já estou mais ou menos respondendo aqui. O cara, quem pergunta, o Edgar pergunta, nuvem híbrida seria uma boa opção? Enfim, contigo, já está respondendo uma pergunta do pessoal aqui. Legal. Bom, de novo, a resposta talvez seja não curta, né? Primeiro, a gente tem que ter muito claro, quando a gente fala nuvem, do que a gente está falando, né? A nuvem não é uma infraestrutura exatamente, né? Quando você fala de nuvem, você está falando de um modelo de consumo, né? Como o Advan falou, como serviço, né? Você tá alugando capacidade computacional, é disso que se trata a nuvem, né? Primeiro, então, a pergunta tem dois componentes. Primeiro é o seguinte, vale a pena, como é que funciona aí na nuvem pública, uma carga de trabalho técnica de HPC, né? E depois eu respondo a segunda, né? Que é a privada. No caso na nuvem pública, acontece dois problemas, né? Eu acho que todo mundo aqui já falou várias vezes, o Joaquim falou pra caramba, que um computador ele é desenhado para um workload, né? Então, você imagina o seguinte, você tem uma carga de trabalho, você desenha a melhor máquina possível, né? E a razão é, como a gente falou aqui, econômica, né? Se você consegue desenhar um hardware que te dá 5% a mais de eficiência do que um outro hardware, você já está economizando 5% do valor do supercomputador, por assim dizer, fazendo uma matemática de padeiro aqui, né? Quando você vai para a nuvem pública, você não tem esse hardware genérico, você tem um hardware genérico. O operador da nuvem pública ele não vai nunca desenhar um hardware para você, para o teu problema. Então, você já sai com essa desvantagem. Então, esse aluguel já passa a te custar um pouco caro, porque você não está rodando numa infraestrutura de hardware eficiente para o seu problema, né? Ela não foi escolhida para isso. Segundo ponto é o seguinte, esse operador da nuvem, né, pública, ele precisa de manobrabilidade, né? Como é que porque ele hoje pode estar trabalhando para você, amanhã ele está trabalhando para outro fulano, porque você alugou por algumas horas, na hora seguinte ele está cedendo essa capacidade computacional para outra pessoa. Para isso, ele precisa fazer uma manobra muito rápida, né? Essa manobra exige vários layers de software.
que também é uma penalidade, né? Você não está usando só o processador para fazer a conta que você está contratando. Você está usando essas camadas de software porque ele precisa dessa camada de software para o negócio ser uma nuvem, porque senão não seria uma nuvem, seria uma outra coisa, né? Seria uma máquina remota, HPC, um cluster computacional, por assim dizer, essas máquinas que o Joaquim falou, né? Com poder agregado de várias máquinas, né, somadas, e eu te dou o acesso por tanto tempo. Isso pode ser um modelo também, pode ser um modelo como serviço. Mas quando você está falando de uma nuvem pública, você está contratando via uma interface web, uma máquina genérica, e esse cara precisa manobrar isso tendo várias camadas de software. Então, não é uma coisa eficiente, né? Não é o melhor hardware e a melhor composição de software para rodar o teu algoritmo. Isso é sempre vai ser assim. E a outra coisa que você tem que pensar é o seguinte: o aluguel é caro ou barato, né? Depende do uso, né? Se você tem, se por exemplo, ter um carro é caro ou barato? Se eu uso um carro para trabalhar todo santo dia, né? E moro a 50 quilômetros do trabalho, talvez eu comprar um carro seja uma opção bastante razoável, né? Agora, se eu uso um carro de 15 em 15 dias para fazer alguma atividade, talvez se eu alugar o carro seja mais interessante. Então, tem esse componente, entendeu? Do aluguel, né? Contra a aquisição de um bem, né? De um asset. Então, isso é o primeiro ponto. O que eu posso dizer é o seguinte, porque aqui a gente está falando sobre aplicações da perspectiva industrial de uma petroleira. Quase que sempre a conta não fecha na nuvem pública. Essa é a realidade, tá? Porque em geral, se precisa rodar muito, uma quantidade colossal de coisas, e a nuvem ficaria muito cara. Assim como se eu usar o carro para trabalhar todo dia, alugar todo dia, isso vai ser mais caro do que eu comprar o carro. É a mesma lógica aqui, entendeu? Com relação à nuvem privada, a coisa é interessante, porque a nuvem privada é quando você compra a infraestrutura de nuvem e abre para a sua clientela interna, para os seus funcionários, né, um consumo um pouco diferenciado como serviço. Então, você tem muitas opções, é muito flexível, é muito abrangente. Você pode ter regras de toda sorte para consumo dessa infraestrutura. Pode ter modelos assim completamente self-service, entendeu? De você ir dentro da sua empresa, tem uma nuvem e você mesmo seleciona o que você quer usar, entendeu? Então, você em tese, você está escolhendo o seu hardware, então você pode desenhar para o seu workload, né? Mas quando você está falando de nuvem, né, privada, já tem uma mensagem subliminar aí que você está desenhando uma infraestrutura computacional para servir múltiplos workloads. Isso está praticamente implícito, entendeu? Você não só está usando ela para uma carga de trabalho, sei lá, de física, de HPC clássico, mas você pode estar provisionando pedaços dessa máquina para workloads de inteligência artificial, por exemplo, entendeu? E esses workloads de inteligência artificial podem nem estar sendo usados na parte técnica da empresa. Pode ser, sei lá, no caso lá da Petrobras, pode ser que o legal da Petrobras, os advogados da Petrobras estejam usando para fazer processamento de linguagem natural, entendeu? Então, eles podem estar consumindo isso como um serviço interno, tá? Para fazer um workload que não é ligado ao upstream, à prospecção de petróleo, entendeu? E faz sentido você provisionar essa infraestrutura internamente? Faz. Se você, como um agregador, você pode juntar numa infraestrutura e servir vários workloads e pode desenhar isso de maneira eficiente, desde que você contrate uma empresa que consiga arquitetar isso de maneira eficiente, tá? E você pode lançar mão de recursos, como fazer uma coisa que se chama burst, né? Você expande o seu poder computacional dessa sua nuvem privada numa nuvem pública, entendeu? De novo, isso dá para usar isso até como com carga de trabalho técnica? Dá. Se você tem uma carga de trabalho que é muito pesada e você só roda uma vez a cada 3 meses, você pode se dar o luxo de ter uma máquina menor que te atenda, sei lá, 89 dias, né, desse período, e um dia você usa a máquina toda e ainda você faz uma conexão com uma nuvem pública, expande esse teu servidor, né, esse teu supercomputador, numa infraestrutura pública, que não vai ser muito eficiente, vai ser mais cara
em média, do que a porção que você mantém in-house, né? Mas é uma possibilidade, né? Então, assim, é um caminho que está... E, de novo, aqui, isso remete um pouco àquela resposta anterior, entendeu? O mundo de machine learning, muitas vezes, né, está usando, ou foi criado, ou está sendo montado em cima de uma infraestrutura cloudificada, entendeu? As pessoas usam já a nuvem como o habitat natural dessas aplicações, porque elas entram em produção no ambiente de nuvem. HPC, não. HPC clássico, não. Ele mora em outro lugar. Ele não mora na nuvem, entendeu? E como o Bruno já falou, outros já falaram aqui, a gente está misturando workloads, entendeu? Então, pode sim fazer sentido você desenhar uma cloud HPC em vez de um cluster HPC, que seria uma máquina mais clássica, entendeu? Mas sempre tem que ser avaliado e de qualquer maneira, sempre é um projeto customizado. Queria só fazer um complemento bem rapidinho, Melissa. Bem rapidinho. Pode falar. A gente teve nossa experiência inicial como serviço de HPC, ela trouxe bastante lição. Uma das lições foi que, em geral, quando alguém faz um acesso ou faz uma contratação de serviço para o HPC, e você simplesmente entrega a máquina para eles, como é um modelo de nuvem, isso não dá muito certo. Porque quando a pessoa começa a executar, vai ter um problema de uma biblioteca que está faltando, vai começar a perceber que tem, olha, não teve uma conexão, que faltou isso, olha, não escalou do jeito que eu esperava. E o suporte de um especialista em programação paralela, alguém que entenda da relação máquina-programa, máquina-sistema operacional, é fundamental. E vai ser difícil um modelo de nuvem pública, principalmente, oferecer isso para o seu usuário. Então, além de tudo que o Marcelo comentou, acho que essa questão de você ter um suporte associado de alto nível, de aplicação, é fundamental para que a coisa funcione bem, que escale bem. Legal, Adman. Obrigada. Bom, vamos lá, já está quase chegando ao final do nosso webinar. Matheus, a gente falou aqui sobre usos de HPC, enfim, diversas aplicabilidades, funcionalidade, o quanto de potencial que o HPC ele pode conferir para a indústria de óleo e gás. Agora, como a segurança de dados pode ser implementada em clusters de HPC? Quer dizer, a gente está falando do uso, da manipulação de muitos dados, né? Enfim, como a gente pode trabalhar essa questão da segurança? Então, apesar de claras diferenças aí entre um data center de HPC e uma data center convencional, né? Várias medidas são semelhantes, tá? Uma importante medida que a gente adotou, e eu acho que condensa muitas medidas em uma só, seria a adoção de uma certificação de segurança, tá? Uma certificação de segurança tipo da ISO 27001, por exemplo, onde você tem várias medidas ali de acesso, técnicas de criptografia, controle de acesso em 2 níveis, áreas protegidas, discos separados, tá? E tudo isso são medidas que, de certa forma, existem tanto no ambiente HPC quanto no ambiente de data center convencional. Algumas ferramentas de segurança normalmente utilizadas, elas não são efetivas no caso do HPC, tá? Como disse o Marcelo falou, não é a melhor composição de software, porque o HPC ele tem por princípio a alta performance, tá? Então, nesses casos, em alguns casos específicos, ferramentas para HPC devem ser utilizadas, né? Porque o que ocorre são, em todas as palestras que eu vou sobre segurança na área de óleo e gás em geral, inclusive nas universidades, existem muitos ataques ocorrendo a essa indústria, né? A indústria que sofre bastante ataque de tentativas de acesso aos dados, né? E o tempo inteiro essa indústria se reinventando, porque a gente sabe da importância dessas informações, né?
Eu acho que uma palavra que foi muito... Uma palavra que eu acho que senti um pouco falta aí foi a questão do co-design, tá? Então, quando você está fazendo o seu HPC, esse co-design, né? Essa sua conversa com o outro lado ali, com o fabricante, você deve ter uma equipe capacitada para justamente escolher essas ferramentas, principalmente na área de segurança, e adaptá-las bem ao seu HPC, tá certo? Mas seria isso. Eu acho que a importância da segurança do HPC é imensa. Algumas pessoas acham que, por exemplo, o fato dos dados serem muito grandes isso pode... O que a pessoa vai fazer com aquela mundaréu de dados, né? Mas eles teriam que processar aquilo. Então. Mas, por outro lado, é sempre importante você estar de olho na sua segurança. É isso. Se alguém quiser complementar. Matheus, super obrigada. Alguém quer complementar? Bom, a gente já está chegando já ao finalzinho do nosso webinar, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas tranquilamente, mas esse é sinal de que a gente tem oportunidade de, num próximo webinar, enfim, ou de algum outro evento do IBP, trazer esse assunto de volta. Só para deixar também um convite aqui para os nossos participantes, também para quem está assistindo a gente pela internet, o IBP tem uma série de grupos de trabalho, a gente discute assuntos como convergência OT/IT, gestão de dados, segurança cibernética, então acho que são todos grupos de trabalho onde esses assuntos são super bem-vindos, e se você se interessa, então, por esse assunto, quer discutir um pouquinho mais, óbvio que aí sobre a ótica da indústria de óleo e gás, vocês estão super convidados a participar. Eu agradeço muito aos nossos palestrantes, quer dizer, na verdade, aos nossos entrevistados, aprendi bastante, fiz várias anotações aqui. Temos outras perguntas aqui do público, vou encaminhar para vocês, e depois vocês, por favor, repassem que a gente encaminha para todo o pessoal. Bom, em nome do IBP, eu agradeço a vocês novamente, agradeço ao público presente, reforço o pedido para que todos respondam à pesquisa que vai estar disponível no QR Code aqui na tela no final desse nosso webinar, ou por e-mail, para quem se cadastrou para poder assistir aqui junto com a gente pelo Zoom. E se você quer discutir mais sobre o setor, não só sobre tecnologia e inovação, mas também sobre tudo que a gente fala, né, sobre o setor de petróleo e gás, o IBP tem um canal no YouTube, que é onde alguns estão assistindo, mas também estamos nas redes sociais, nosso site, toda semana tem algum assunto bacana que a gente traz para o contexto de petróleo e gás. Para aqueles que curtem tecnologia, eu vou deixar um recado aqui, anotem na agenda de vocês, a partir do dia 20 de outubro até o dia 24 de novembro, toda terça-feira às 18 horas, nós temos um encontro marcado aqui para discutir tecnologias de CO2. Nós vamos realizar o Fórum de Tecnologia de CO2 aplicados à indústria de óleo e gás, com o lema CO2, Gestão, Tecnologia e Inovação. Vamos discutir quais são os desafios tecnológicos da captura, do armazenamento, transporte e avaliação de risco de CO2, puxando o gancho para a temática da transição energética e a política brasileira de mudanças climáticas. Então, estão todos convidados, é um fórum gratuito, participem e discutam junto com a gente todos esses assuntos, procurem informações sobre IBP na nossa página também, estão todos convidados para participar junto com a gente nos nossos grupos de trabalho. Agradeço novamente ao Marcelo, ao Joaquim, ao Bruno, ao Matheus e ao Advan, e desejo uma boa noite a todos. Muito obrigada, até a nossa próxima Tech Terça. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.